Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, finalmente chegou o dia previsto e o dia profético, a vitória de Donald Trump. Ricardo, ele vai ser só mais um presidente dos Estados Unidos. Muito mais do que isso, eu vou explicar nesse vídeo, em paralelo com passo a passo com todo o capítulo 18 de Apocalipse, tá? Mas antes, deixa eu dar uma atualização com meus irmãos sobre o negócio da minha esposa, né? Ontem, eu fui lá, né? Que o médico falou que ia dar alta. Chegou lá, a história mudou, eles não queriam dar alta, né? Aí tiraram ela da sala vermelha e colocaram na sala amarela. Só que eu fui com a minha sogra, que tinha voltado de Cabo Frio, né? Aí eu fui lá com ela. E o que acontece, irmão? Quando eu fui na sala amarela, tem uma mulher lá muito arrogante. Ela não manda em nada. Mas ela que fica lá, não pode entrar, fica só nesse negócio ali, como se aquilo ali fosse o lugar mais sério do mundo, tá, irmão? Eu tô bastante decepcionado com a estrutura daquele hospital ali, tá? Então, só que tem um homem lá que parece que chefia aquilo ali, entendeu? Chefia aquele setor, né? Que é chamado de UPA de emergência. E esse homem, por coincidência, ele é um dos vizinhos, né? Quase vizinho da minha sogra. Então mora perto da casa dela e é muito conhecido, que a minha sogra, ela mora ali desde os anos 50 e tal, entendeu? E viu o garoto crescer e tudo. Então, mais um instrumento de Deus usado ali. Então ele chegou e botou a autoridade dele e falou assim, não, ele pode ver sim. Porque quando eu cheguei lá, 3 horas, eles falaram que a visita era às 4. Aí eu cheguei lá às 4, né? E ele aí já mudou o negócio, já falou que a visita foi 1h30. Só que quando eu consegui entrar lá através desse homem, tinha gente visitando lá, ou seja, é uma bagunça, uma desinformação geral, irmão. É patológico aquilo ali, tá? E quando eu entrei na sala amarela, irmão, me deu uma tristeza, que eu comecei a chorar, tá? Eu procurando a minha esposa, primeiro que a sala amarela é maior, mas parecia o mesmo cenário, só que pior. Tá? Porque a sala vermelha tem uns aparelhos, ali não tem, é só as camas. Uma mesa central, onde o médico tem os prontuários dos pacientes. E tinha ali umas 30 camas ali, algumas pessoas ainda com visita ali. Todo mundo exposto, irmão, não tem biombo assim para separar, não tem privacidade. E assim, as pessoas com expressão de dor, todas elas de fralda, minha esposa também de fralda, me deu uma tristeza, porque eles tipo doparam a minha esposa, né? E ela ficou ali, aí eu vi ela ali dormindo com a aparência tranquila, como se ela estivesse em casa, meus irmãos, mas o cenário em volta é um desastre. E eu nem assim, nem consegui, né, saber como ela conseguiu dormir, porque tinha uma mulher que estava orando muito alto ali do lado. Aí eu parei em frente, essa mulher estendia a mão, todo mundo ficou olhando para mim, entendeu? Como se entrasse alguém especial ali. Aí eu toquei na minha esposa com uma dor no coração, falei assim, o que a minha esposa tá fazendo aqui? Falando pra mim, né? O que a minha esposa tá fazendo aqui? Aí eu fui e falei rapidinho com ela, falei assim, ó, eu vou ver se você ganhou a alta, eu vou tirar você daqui. Ela tá com uma aparência tranquila, serena, assim, mas dopada, né? E aquele cenário em volta ali. Aí a minha sogra foi, conversou com esse rapaz, não sei o que, ele falou assim, ó, o médico não deu alta ainda, só amanhã. Eu falei assim, cara, eu não vou deixar minha esposa mais um dia aqui, não. Ele falou, mas você pode levar a revelia. Eu falei assim, eu levo. Eu falei assim, então eu vou te levar para assistência social. Cheguei lá, os médicos estavam tudo numa sala, enfurnado numa sala com assistência social, com tudo. Eu falei assim, olha só. Aí tinha um enfermeiro carequinha. Aí ele falou assim, você vai tirar ela, não sei o que, tu vai levar para outro lugar? Eu falei assim, eu vou levar para minha casa. Tá? Vou levar para minha casa e se qualquer coisa eu vou levar para um hospital decente. Já falei assim, irmão, que eu não estou muito lá com com paciência. Deixa eu fechar aqui o negócio. Eu não tô lá com muita paciência para essas coisas, não. Tá me entendendo? Então, o que acontece? E eu falei assim, o papel que eu tiver de assinar aí, eu vou assinar. Tá? Eu vou assinar. E eu não assinei nada, sabe por quê, meus irmãos? Para completar o absurdo, a minha esposa não estava registrada no hospital. Simplesmente ela não estava registrada no hospital. Então o homem foi lá, trocou ela, botou a roupa que ela veio, né? Ela veio de fralda mesmo, botou ela numa maca, encostei o carro do meu cunhado ali e trouxe. E ela tá melhorando aqui, entendeu? Continuo fazendo as coisas, mas ela tá em casa, tá tranquila. Então é só para atualizar
o estado dela, tá muito bem, tá? E infelizmente a minha cunhada, que era casada com meu irmão mais velho, que já é falecido, ela também foi embora com isso. Ela morreu ontem disso aí, entendeu? Negócio de crise de diabetes, só que ela morreu no caminho do hospital. Ou seja, aquilo que eu te falei, meus amados irmãos, essa onda de morte, quando ela vem, ela, às vezes ela dura um pouco e ela sai levando o máximo de pessoas possíveis. Tu pode ver, por exemplo, quando o Ayrton Senna morreu, todo mundo só sabe assim, no dia 1º de maio de 94, né? Foi a morte do Ayrton Senna, jovem tudo. Mas as pessoas quase se esquecem que no sábado, que é o treino, né, que ele morreu na corrida de Imola, né, na Itália. No treino, morreu um outro cara. Entendeu? Acho que é o Rastein, né? No treino, assim, para ver qual era a posição do grid, ele morreu também com acidente de carro. Agora eu te pergunto, quando é que morreu duas pessoas? Qual a última vez que morreu um piloto de Fórmula 1? Tu tá me entendendo? Já tá fazendo 30 anos isso aí, que não morreu mais nenhum. Mas no dia morreram dois. Então quando vem, meu irmão, vieram aqui, levaram tudo, levaram o vizinho daqui, levaram o homem ali na frente, aqui, que mora aqui em cima, entendeu? Um homem desviado da igreja, pelo que eu soube, né? Desviado da igreja, tá? Parece que estava usando drogas. E a própria pessoa que estava com ele, os próprios amigos que estavam no negócio de droga lá, os traficantes e tal, falaram para ele, cara, vai embora para casa, já tá muito... Tá, acho que ele ficou a madrugada de domingo para segunda todinho nas drogas. Aí ele veio com a moto, diz que meio revoltado, aí deu um ataque cardíaco perto da casa dele, aqui na rua, aqui em cima. Aí ele caiu com a moto. Aí levaram ele para o hospital, ele morreu no hospital. Adivinha? Ele morreu do lado da minha esposa, na cama do lado da minha esposa. E ela viu ele morrer. Mora na mesma rua que a gente. Então, são essas coincidências, meus irmãos, terríveis, tá? Então, meus irmãos, esses momentos vão se intensificar e para provar também a sua fé e para provar o seu nível de apego que você tem nesse mundo ainda. Tu tá me entendendo? Então, olha só, o Donald Trump, meus amados irmãos, ele não só ganhou a eleição, não. Ele fez barba, cabelo e bigode, como disse o próprio jornalista da Globo News. O Donald Trump, ele ganhou, que lá é colégio eleitoral, tá? Se eu não me engano, são 534. Se você ganhar a maioria mais um, a metade mais um, você leva as eleições. Ou seja, é um sistema lá, irmão, que não é a quantia de votos, né? Eles fizeram esse sistema justamente para não ter esse coronelismo. Voto de cabresto, pessoa obrigar a votar, a maioria leva, não. É por estado, por colégios eleitorais, por zonas, entendeu? Só que dessa vez, pela primeira vez, eu acho que, se não me engano, na história dos Estados Unidos, ele levou, por exemplo, o Donald Trump, quando ele levou, em 2018, acho que 2016, né, contra a Hillary Clinton teve mais votos na contagem, mais votos totais. Mas o Trump, ele teve maior número de colégios eleitorais, que são os delegados. Então, geralmente, a eleição americana é decidida assim, entendeu? Ela é muito equilibrada e ela não é obrigatória. Então, e os Estados Unidos, ele tem um nível de inteligência didática maior do que o resto do mundo, equiparado a Japão, a Finlândia, essas coisas, então, tá entendendo? E quem se lembra, a época da votação nos Estados Unidos, em muitos estados até nevam. Então vocês vão ver fotos ali de pessoas na neve, na fila para votar, porque é para exercer o direito de cidadão. Por isso que eu estou falando, lá eles entendem o valor da política na vida deles, na ponta final. E o Donald Trump, meus amados irmãos, ele ganhou tanto nos colégios, a maioria dos colégios, ele deu uma lavada. No final foi 67 a 33. Ele ganhou no voto popular, ele ganhou voto entre os pobres, entre os negros, entre os asiáticos, entre os hispânicos, entre católico, muçulmano, evangélicos. Ele só perdeu um pouco para, assim, né, segundo a pesquisa, que ele vê por raça, por tipo de pessoa, para as mulheres brancas de classe média e alta, ou seja, as ricas, as mulheres brancas ricas, preferiu votar naquela destrambelhada lá, que graças a Deus saiu, entendeu? O Donald Trump, ele foi parabenizado tanto por Vladimir Putin,
como pelo Zelensky, que eles estão em guerra, né? A Rússia contra a Ucrânia, e também pelo Benjamin Netanyahu, que é o presidente de Israel. Ou seja, essa parabenização é um sinal de que tanto essa guerra Rússia e Ucrânia como de Israel com o Irã vai acabar. E isso está previsto, tá, em Tessalonicenses, que quando disser é a paz e segurança, então virá repetindo a destruição. Aí já é com Deus, tá? Pegando o anticristo no pulo, na enganação. Então o que acontece, meus amados irmãos? O Donald Trump, ele já tinha a maioria na Suprema Corte conservadora, 6-3. Ou seja, uma garantia que pautas woke, de ideologia de gênero, de aborto, de outros sistemas contra a família e contra os valores cristãos, não vai passar. É aquilo que eu falei para vocês, não vai passar. E muita gente com medinho aí. Medidas globalistas, negócio de carro elétrico, a maioria dos carros elétricos são vindo da onde? Da China. E o Donald Trump já falou, é o mesmo pensamento do Bolsonaro. Ele falou assim, eu não me importo de vender para a China e nem de comprar nada da China. Eu só não quero que a China compre o meu país. Tá? Ele quer que ele compre do meu país e não compre o meu país. É como se o chinês fosse no mercado, em vez de ele ir no caixa, ele fosse na gerência e falasse assim, quanto custa o seu supermercado? É 300 mil reais? Toma aqui, ó. Sai fora, deixa os funcionários aí que quem é o dono sou eu. É mais ou menos assim, entendeu, meus amados irmãos? Então o Trump, ele tem muitas medidas protecionistas. Ele também tem medidas anti-imigração ilegal. Por quê? Assim como a França, se você vê o centro de Paris agora, meus amados irmãos, tá uma favela só. Por isso que você não vê mais nada daquela coisa glamurosa de Paris. As últimas Olimpíadas, teve flashes aí que você viu, que a pessoa foi nadar no teatro, porque o teatro você pedala, né, nada e corre, né, não é isso? E ali tem o rio, ali, Sena, ali o mais famoso de Paris, tava um valão aquilo ali. E relatos de atletas que passaram mal por mergulhar ali. Tanto que cancelaram uma prova lá e tudo. Então aquilo tá uma favela, tá uma sujeira. Por quê? Porque a França abriu as portas para os imigrantes ilegais. E desses imigrantes ilegais vem muito árabes, palestinos, que o que eles fazem? Eles fazem um monte de filho no país que eles migram para ter a cidadania do país, para depois ele botar em prática o plano dele lá. Entendeu? Que geralmente é um plano terrorista. Não está me entendendo, meus amados irmãos? Então o Trump também é contra isso. E o Trump também, como eu falei no outro vídeo, ele vai cortar verbas de ONGs e de bilionários, tá? Que vem dos Estados Unidos, que tem um tal de fundo... Ai, agora esqueci o nome. É um fundo americano lá do Joe Biden, que ele patrocina tanto esses conflitos, tá? Ou seja, eles dão dinheiro para células como Hamas, como Al-Qaeda, como... Como é que é o outro nome lá? Oh, meu Deus, é o Hamas, o Al-Qaeda e o Hezbollah. E o Boko Haram. Eles patrocinam praticamente a guerra. Um governo de esquerda, irmão, ele patrocina o caos. Eu estava conversando com meu filho está estudando isso aí, geopolítica. Um governo de esquerda, ele não tem projeto de país. O projeto dele é de destruição. Você já viu quando você chama um pedreiro? Tem dois tipos de pedreiro. Um especialista em quebrar tudo, entendeu? Você comprou um terreno que tem uma casa velha lá, é quebrar aquilo tudo, fazer a terraplanagem, tirar tudo e construir uma nova. A esquerda só serve para quebrar. Ela não tem projeto para construir ou reconstruir. Você está me entendendo? Por isso que a gente vive esse caos. Então eles parecem que promovem o caos. Para vir outra direita, aqui no Brasil aconteceu muito, para vir uma direita, ou uma direita entre aspas, consertando tudo, com um ministério mais técnico, entendeu? Com ministros mais técnicos, mais capacitados, vamos dizer assim, e com maior capacidade de articulação para consertar, irmão. Mas só que esse efeito sanfona está acabando. Então, a vitória do Donald Trump, ele abre um caminho que é o seguinte, que já está acontecendo no mundo, com Bukele em El Salvador, com Milei na Argentina, como eu te falei. Então, ele coroa essa mudança do sistema em si. Então, já saiu, já falei nos vídeos atrás aí do Jeff Bezos,
que tinha comprado o The New York Post. Ele disse que não adianta mais mentir para o povo, não adianta mais manipular. Ele estava falando aquilo para tentar salvar o jornal, para ele não perder dinheiro, meus amados irmãos. E ele manteve a promessa, porque ele está falando, não adianta mais mentir. Ele admitiu que as redes sociais que estão pautando o debate, pessoas comuns, eles não precisam mais de especialistas, entre aspas, de uma televisão para comandar eles, não. E quem insistir nisso, o destino já está traçado, é a derrota. Vamos lá, Apocalipse 18. Já cheguei aqui quase na metade do vídeo. Eu vou tentar explicar passo a passo, tá, meus amados irmãos? Não é uma boa notícia, não, para quem ainda tem um umbigo nessa terra. Mas como eu insisto, irmão, é uma excelente notícia para o servo do Senhor. Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Passados esses acontecimentos, vi descer... passados acontecimentos de Apocalipse 17, que eu cito aqui bastante, tá? Aquele é o contexto de quê? Aquele no versículo 13, 17 e 13, dizendo que esse poder de direita, ele deu o poder para uma hora para a esquerda governar, e para quebrar tudo mesmo, para inverter valores e para causar bastante ódio na população. Esse hospital que eu fui é reflexo de um governo incompetente. Você tá me entendendo? É reflexo de governos incompetentes, comandado pelo incompetente Mor, que é o nosso presidente da República. Então, durante uma hora, eles quebram tudo. O anticristo vem como a solução. E esse ódio entre eles, que Jesus ele chama também de reino dividido, mas numa esfera de administração mundial, ele também, o Apocalipse está dizendo que no 17, o Apocalipse 17 está dizendo que Deus que colocou isso no coração deles. Ou seja, que se deixar, eles antecipam o castigo que ele tem pelo ódio ao ser humano, que Satanás que comanda esse sistema todo tem, entendeu? Então Deus ele bota o desejo de eles se destruírem nesse caso. Então, passados os acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios, antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Ele está falando aqui tanto de mercadores, de grandes empresários, metacapitalistas, como ele está falando também de pessoas que foram seduzidas pelo engano do prazer material, de você achar que, inclusive, muitas igrejas associam riquezas materiais com bênçãos de Deus. Você está me entendendo? Eles distorcem a Bíblia. Porque se Deus permitir, que o Deus ele garante o básico, o pão, a água e a roupa. A partir disso é bênção. Mas muitas vezes Deus faz você ganhar um pouco mais, porque lá na frente ou constantemente ele vai separar uma alma que vai precisar da sua ajuda financeira sem te prejudicar. Mas aqui esse trecho do Apocalipse está dizendo das pessoas que abandonaram Deus. É o efeito sanfona dos 2 livros de Reis que você vê, que as pessoas, quando elas estão prósperas, elas vão levantando ídolos e vão se afastando de Deus. É igualzinho acontece com a maioria de nós. Inclusive, às vezes até comigo. Não mais agora, tá, irmão? Mas acontecia muito comigo. De você achar que você já está bem, você esquece de agradecer. Como eu te falei, meus amados irmãos, tem muita gente que vai para Deus quando a corda está no pescoço, quando o pé está na cova, quando a casa está caindo. Não, eu agradeço ao meu Senhor, inclusive hoje, pela saúde da minha esposa e por eu estar vivo pela saúde dos meus filhos. Entendeu? Eu agradeço. O agradecimento na Bíblia me mostra que Deus ele tem mais prazer do que ele ter que consertar uma coisa que ele já falou desde o início. Ele falou assim, você me abandonou, cara. Por isso que você está sofrendo. Aí, meus amados irmãos, o que acontece? Vamos lá. Ele está entrando uma ligação aqui, eu tenho que mexer aqui, senão eu vou perder o coisa do vídeo todinho. Então ouvi uma outra voz do céu que exclamava, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participares das pragas que atingirão. Isso aqui é Ezequiel 9. Esse é o conceito de santificação, irmão. Se separa do mundo, sai fora da Babilônia, sai fora desses desejos materiais.
Pois os pecados da Babilônia se acumularam até os céus, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dá-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, a mais, pagar-lhe em dobro por tudo que fez, e no cálice que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Ou seja, o que está acontecendo agora? Eu vou dar um exemplo prático nisso aqui. Uma das pessoas, porque não foi só o Donald Trump que ganhou, não, tá? Ele tem, como eu te falei, ele tem a maioria na Suprema Corte, ele já tinha a maioria no Senado e ele está caminhando para a maioria na Câmara. Por isso que eu falei, barba, cabelo e bigode. E uma dessas deputadas da Câmara se chama Maria Elvira Salazar. Eu tinha te explicado no outro vídeo que ela é a responsável do Congresso americano, que os Estados Unidos mandam no mundo, entendeu, irmão, politicamente. Então ela é encarregada, ela só faz isso na vida dela, encarregada de monitorar ditaduras. E eu tinha explicado que até então as pessoas estavam pensando que esse negócio de censura no Brasil era só negócio com o Lula. A pessoa que era o Lula só. Mas o Lula, como eu te falei, o negócio do Lula é outro. O Lula é um entreguista a serviço do globalismo. Meus irmãos, eu vi uma notícia que muita gente não está prestando atenção. Por incrível que pareça, alguns jornalistas de esquerdas comentaram sobre isso. E a direita está meio calada. Vocês sabiam que os Estados Unidos, no governo Biden ainda, né? Agora, esse ano, ele mandou construir a embaixada, reformar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, no Brasil. Um prédio com 13 andares subterrâneos a custo de $1 bilhão, e o Brasil não deu um centavo. Eles falaram assim, eu vou construir a minha embaixada aqui. Meus amados irmãos, que negócio é esse aí? Aí os jornalistas estão perguntando, para que 13 andares numa embaixada? Então eles estão pensando mesmo que eu estou pensando, que essa turma de esquerda, que elas nunca morrem, elas são derrotadas, mas elas se reagrupam. E elas se reagrupam em porões, entendeu? E isso está me parecendo um grande porão, um centro de comando para minar alguma coisa aí, o governo Donald Trump, ou o governo que for entrar. É muito estranha essa situação. Então essa Maria Elvira Salazar, meus amados irmãos, ela monitora, aí ela ficou conhecida através do jornalista Paulo Figueiredo e alguns deputados, como Marcel Von Hatter, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que foram nos Estados Unidos denunciar isso aí, e chamou a atenção do Congresso americano sobre a ditadura. Por quê? Porque o Elon Musk, aconteceu dois absurdos com o Elon Musk, ele foi censurado, ele foi incluso no inquérito da fake news, e multaram o X e mandaram a SpaceX, que é outra empresa, que ele não é sócio majoritário dela, mandou pagar. Então, isso é um absurdo dos absurdos. Então, o que aconteceu? Os americanos abriu a bateria para cima do Brasil. E essa Maria Elvira Salazar, ela se reelegeu. Então, ela já mandou. O Alexandre de Moraes, se ele pisar nos Estados Unidos, ele é preso. Ele é proibido de usar qualquer serviço como Uber, Uber, McDonald's, qualquer coisa. E agora... isso é só o começo, já foi aprovado. Agora tem um projeto de lei que já passou, que depois desse recesso de eleição, eles vão votar, e tem fontes que dizem que já tem a maioria para aprovação e sanção. É o quê? Apreender os bens de qualquer juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Igualzinho eles estão fazendo com jornalistas, com deputados, entendeu? Jogando a lei na lata do lixo, como eu estou falando. A gente vive num estado de lawfare, onde quando um poder não gosta do outro, ele atropela, entendeu? Ele atropela o direito, a Constituição, a harmonia entre os três poderes e impõe a força, as suas vontades, as suas sanções. Então, é mais ou menos isso aqui no 18.6, que agora o reverso da moeda vai fazer eles pagarem em dobro. Você tá me entendendo, irmão? Em dobro. Causar-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si, pois no seu íntimo ela meditava, estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Ele está falando, o prazer que você sentiu dentro das suas mansões, dentro dos seus carros de luxo, das suas viagens caríssimas, das suas festas, o mesmo prazer proporcional. Isso é mais uma prova da inversão proporcional que eu falo para vocês. Entendeu? E o que vai acontecer com quem não tem nada disso e ficou com Cristo? Vai ficar mais alegre, tá entendendo? É proporcional. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas alcançarão morte,
tristeza e fome. O fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus que a julga é poderoso. Autoexplicativo. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram o seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Aterrorizado por causa... Aterrorizado o quê? Aterrorizado por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai, da grande cidade Babilônia, a cidade forte. Como foi que em apenas 1 hora chegou a sua condenação? Quanto Apocalipse 17, no capítulo anterior, está falando que a esquerda ia governar por quanto tempo? 1 hora. E Deus está dando a paga aqui. Em 1 hora vocês governaram, vocês mandaram, vocês tentaram impor. Ou seja, numa análise menos crítica, vocês tiveram a sua chance de você mostrar que você era melhor ou menos pior do que estava. Do que as leis de Deus cristãs, entendeu? Que rege o mundo, a geração. Vocês falharam. Agora, em 1 hora, vocês vão cair. É o que está acontecendo. Tá entendendo, meus amados irmãos? E eu observo aqui que não é só a grande Babilônia, não, irmão. É todo mundo que foi seduzido por ela, grandes e pequenos. Por isso que eu estou falando, se você ainda namora com a Babilônia, desfaz esse namoro agora. E vem, namora com o noivo com cordeiro, né? Com o cordeiro. Para você ser a noiva do cordeiro, que da Babilônia já está decretado. Os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar sua mercadoria. A Babilônia é um sistema, irmão. É um sistema político-econômico, entendeu? Esses bilionários aí que ele manda no mundo, manda comprar, manda pagar essas coisas todas, eles vão se lascar todo. E quem seguir ele, já era também. Artigo como ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linha, púrpura, seda, tecidos escarlate e toda espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Canela e outras especiarias, incenso, mirras e perfumes, vinhos e ovelhas, cavalos e carruagens e até corpo, almas de seres humanos. Ele está dizendo que tudo que o sistema movimentou, aqui está falando de carros e carruagem, a indústria automobilística, os carros de luxo, os artigos de luxo. Por quê? Porque eles compraram a alma. Tem gente que vende a alma, irmão, para obter essas coisas aí. Tem gente que joga... A primeira coisa que eles jogam na lata do lixo é o caráter dela. Se vende por dinheiro. Tá me entendendo? E eles murmurarão: também desapareceram todas as frutas, tanto que lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram. Jamais serão recuperados. Ele está falando também da indústria do agronegócio milionário. De um negócio que você sabe que pode ser vendido, uma coisa para te alimentar, irmão. Que o nosso corpo precisa de alimento. Uma coisa para te alimentar, que você sabe que aquilo poderia custar R$2, ele bota para R$10. É o olho grande, porque você vai ter que ficar mais pobre para comprar, porque senão você vai ficar com fome. Mas, como eu estou te falando, existe um Elohim Spa, um Deus de justiça. E é nesse dia que está chegando que Deus vai dar a paga direitinho e dobrado do que eles merecem. Os negociantes desse produto se enriqueceram à custa dela, se colocarão à distância, apavorados com seu sofrimento, prantearão muito e lamentarão. A casa caiu. Exclamando: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho fino, com roupa púrpura luxuosa, traje de vermelho, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Em apenas 1 hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. Todos os pilotos, todos os marinheiros, passageiros de navio, todos aqueles que ganharam a vida trabalhando no mar, ficarão de longe. Aqui está falando do mar, e meus amados irmãos, o mar, o próprio Apocalipse fala, o mar, multidão de povos, raças, línguas e nações. Então todo mundo que ganhou dinheiro à custa dessas pessoas vão se lamentar. Ao ver a fumaça do incêndio, exclamarão: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então jogarão pó sobre as suas cabeças, chorando e lamentando muito, exclamarão: ai, ai da grande cidade, por causa das suas riquezas, todos que possuem o navio no mar se enriqueceram, mas bastou 1 hora, de novo, né, para que ela virasse um amontoso de escombro. Celebrai sobre ela os céus, e vós santos apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, aleluia, retribuindo-lhe tudo o que ela praticou contra vós. Esse lamento aqui desses comerciantes, desse povo seduzido pela grande Babilônia, não é um arrependimento ao Senhor, é um arrependimento que a torneira secou, a riqueza acabou. Aquela é a realidade de ele acordar tarde na mansão com empregada já fazendo o café da manhã, essas coisas. Eu não tô pregando contra isso não, tá, irmão?
Eu estou falando de pessoas que adquiriram essa riqueza de origem duvidosa, explorando os outros e até roubando os outros, ou então causando morte. Por exemplo, tem gente que é rico de forma direta ou indireta com tráfico de droga. Isso mata as famílias. Eu acabei de falar de um rapaz que estava fazendo uso de drogas e teve um infarto, caiu da moto. Se ele não tivesse usando droga, ele estaria em casa, estaria vivo até agora. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então quem lucra com isso é que Deus está indo em cima. Então eles estão se planteando aqui, não é para de arrependimento a Deus, é porque acabou a palhaçada, acabou a brincadeira. E Deus a julgou. Então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou no mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande Babilônia, que nunca, por terra, para nunca mais ser encontrada. Ele está dizendo ali que essa grande pedra, essa vem de Deus, é o anjo que está atacando, mas pode ser muito bem um meteoro, tá? Jamais se voltará a ouvir sua praça o som de arpista, da música, do flautista, nem dos tocadores de trombeta. Nunca mais se encontrará dentro do seu muro artífice algum, de qualquer ramo de arte. Também jamais se ouvirá do seu interior o ruído do trabalho de pedra de moinho. Está falando que toda a cadeia de trabalho será afetada e toda a arte, música. A música, o Apocalipse já chegou na música há muito tempo, meus irmãos. Música, para mim, é do final dos anos 50 até 1998. A partir daí é só porcaria e remix, entendeu? Nunca mais brilhará. Os filmes ainda estão resistindo, porque tem alguns diretores conservadores. E Hollywood vai mudar também, tá, irmão? Essa lacrolândia que tem nesses filmes aí, que estão estragando os filmes todinho, até clássicos infantis, vai acabar, já está acabando. A Netflix, por exemplo, chamou o Mel Gibson, que é um diretor conservador e cristão, tá? E chamou o outro lá, que eu esqueci o nome. Eles estão criando um estúdio para produção própria de um valor de $1 bilhão e não vai ter mais pauta woke, progressista. E nada melhor do que o Mel Gibson, que dirigiu Paixão de Cristo, dirigiu O Som da Liberdade, que são 2 filmaços para te alertar para isso. Nunca mais brilhará dentro dos seus limites luz de candeia. Jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. Ou seja, todo aquele que teve conhecimento mundano técnico e desprezou a Bíblia, com a arrogância de querer saber porque ganhou, porque eu estou falando de médicos, eu estou falando de engenheiros, entendeu? De bioquímicos, que apostou a sua vida no seu bolso, na sua capacidade técnica, que o sistema quis que ele aprendesse, vai ficar sem chão, vamos dizer assim. E em suas dependências foi descoberto o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram assassinados na terra. Deus vai vingar, meus amados irmãos. A hora da vingança está chegando. E o que está acontecendo com Donald Trump agora? O Donald Trump, ele prepara o caminho para o anticristo. O resumo é sempre esse, eu estou sempre falando no vídeo, mas é sempre bom repetir. Esse negócio de woke, de esquerda, esse negócio de censura, de a pessoa querer falar o que você tem que fazer, isso aí, meus amados irmãos, isso está morrendo. O anticristo já percebeu isso. O jornalista da Globo, no Guga Chakra, que é um esquerdista, ele disse no ar, ele falou assim, isso é um recado da maioria do povo. Ele está dizendo nas entrelinhas ali, tanto que interromperam ele, está falando assim, ó, não adianta a gente ficar falando de dentro dessa bolha aqui, que eles não estão mais ouvindo a gente. Eles ouvem a rede social. E eles nem estão mais falando que é negócio de fake news nem nada não. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Eles perceberam isso, porque o sistema está mudando. E o Donald Trump prepara esse caminho. O anticristo, ele vai vir enganando vocês. Entendeu? Ele quer saber agora como é que é você com dinheiro, irmão. Porque você duro, você corre para Deus. E você com dinheiro? Você vai correr para Babilônia ou você vai correr para Jesus? Chegou a hora da decisão. Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.